Amados irmãos e irmãs, graça e paz. Que a presença do Espírito Santo esteja com você a partir desse momento, em nome do Senhor Jesus. Quero te convidar a ter um pouco de paciência. Eu vou tentar resumir o máximo essa mensagem de forma que você entenda e de forma que não fique longa. Mas eu quero tratar hoje sobre um assunto muito importante, que é o batismo nas águas e é o batismo de criança, tá? Não sei no que muita gente se apoia para querer batizar a criança, mesmo porque quando você é batizado nas águas, e você deve ter visto durante a mensagem dessa semana que João Batista, ele batizava e ele pregava o batismo de arrependimento. Volto a lembrar, João Batista, ele batizava e pregava o batismo de arrependimento. Inclusive, ele falava com alguns judeus e alguns saduceus e perguntava: quem vos induziu a querer fugir da ira de Deus? Por quê? Porque muita gente, quando está com problemas, e problemas sérios, procura a igreja, procura um ministério evangélico, se apoia na fé e muitas vezes até parcialmente mudam para conseguir aquela vitória. Conseguem aquela vitória, conseguem aquele alívio, e o que é que aquelas pessoas fazem? Voltam a praticar as mesmas obras erradas que praticavam antes. Mas antes de eu continuar falando sobre esse assunto, eu quero te pedir que você feche os seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração e encurve a sua cabeça em nome do Senhor Jesus. E orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois a ti pertence o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Senhor nosso Deus e eterno Pai, que esse momento de reunião seja para o bem de todos aqueles que querem encontrá-los, de todos aqueles que querem adquirir, através da palavra do Senhor, conhecimento para se salvarem, para levarem salvação para a sua família. Meu Deus, abre os olhos espirituais, abre o entendimento de cada pessoa que ora comigo, para que através dessa mensagem eles recebam a tua luz. É a minha oração, é o meu clamor que eu faço em concordância com essas pessoas, em nome de Jesus. Diga amém, graças a Deus. Amém? Então, João ele pregava o batismo de arrependimento. Mas o que é que acontece? O que acontecia no passado com os fariseus, com os judeus, com os saduceus e acontece hoje com muitos de nós. As pessoas, elas sempre procuravam agregar novos costumes à prática religiosas. Há quem diga que havia outras formas de batismo. Hoje, se você falar em batismo, você fala do batismo que leva à salvação, que é o batismo de arrependimento, o batismo que nas Escrituras começa com João Batista, é pregado por Jesus Cristo, nosso Salvador, tá? Mas hoje você vê, por exemplo, o batismo, que é o ato de dar o nome a uma criança, o batismo, que é um ato de consagrar, tá? Um navio,
e etc, etc, etc. E hoje nós vemos, melhor dizendo, o batismo de criança. Mas o que é que Deus preparou como ritual para a criança? Existe algum ritual próprio para a criança? Seria de fato o batismo? O que aconteceu com Jesus quando Jesus nasceu? Então, quem está com sua Bíblia, por favor, abra no Evangelho segundo São Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 22, tá? Eu vou deixar em aberto algumas situações que na sua mente vai se resolver já já. A apresentação de Jesus no templo. Passados os dias da purificação da mulher, segundo a lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. O que está escrito na lei do Senhor? Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então vamos lembrar o que aconteceu e o que proporcionou essa lei. O que foi que aconteceu? Presta atenção. Durante o período de escravidão, quando Deus estava para libertar o seu povo da terra do Egito, ele enviou 10 pragas. A 10ª praga era justamente a morte dos primogênitos. Claro, não os primogênitos do povo de Deus, tá? E naquele período em que houve a morte dos primogênitos, que não eram os primogênitos do povo de Deus, houve a instituição de 2 leis importantes. A primeira Páscoa e o que fazer com os primogênitos do Senhor. E aí você pega a sua Bíblia, por favor, e abre lá em Êxodo, marca Lucas, que eu vou voltar para Lucas, Êxodo capítulo 13, versículo 2, 1 e 2, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Então, olha que o Senhor considerou importante todo primogênito. E Jesus ele estava sendo consagrado a Deus como primogênito, importante ao Senhor. Olha que até agora nós não estamos falando nem de pecado, nem de imundícia da criança, mas a primeira apresentação de Jesus se referia por ele ser primogênito. Até agora não tem um apoio para sustentar o batismo que seria para arrependimento. Mas não para por aí, tá? Volta lá para Lucas e aí diz, verso 24, para oferecer um sacrifício segundo a lei. Olha, Maria passou o período de purificação. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Quando ela passou o período de purificação, ela levou Jesus para ser consagrado como primogênito e para oferecer por Jesus, tá? Uma oferta. Que oferta é essa? Um sacrifício segundo a lei, que está escrito: um par de rolas ou 2 pombos. Agora, por que é que Maria tinha que levar um par de rolas ou 2 pombos para apresentar ao Senhor? O que é que Deus queria com isso? Vamos entender? Pega a sua Bíblia e abre no livro de Levítico, ou o livro das leis, tá?
Existem algumas leis escritas no livro de Êxodo? Sim, mas a instituição de toda a Constituição de Israel está no livro de Levítico. Inclusive, a repetição de algumas leis já mencionadas no livro de Êxodo. Mas o que é que eu quero com Levítico? Levítico capítulo 12. A purificação da mulher depois do parto. Ei, olha, a purificação da mulher depois do parto. Então agora nós estamos tratando da imundícia da mulher depois do parto. Diz assim: disse-lhe mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias. Se uma mulher der à luz a um menino, será imunda 7 dias. Ela é suja 7 dias. Como nos dias da sua menstruação será imunda. Então, olha, não vou falar, não vou pregar sobre isso agora, mesmo porque eu não vou ter tempo de fazer uma pregação entendida para você, de modo que você não fique no vídeo muito longo. Tem pessoas que têm pavor de vídeo longo. Então vamos lá. A mulher no seu período menstrual, segundo a lei de Moisés, é considerada imunda. A mulher, quando ela dá à luz, ou quando ela sai do trabalho de parto, também ela é considerada imunda. Quando ela se torna mãe de um menino, ela é imunda durante 7 dias. Tá? No 8º dia, circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. É outra mensagem, é outra pregação, mas a circuncisão era uma marca que era dada aos homens, tá? Logo depois do período do seu nascimento, na verdade, no 8º dia do seu nascimento. Depois ficará ela 33 dias para purificar do seu sangue. Então, a mulher, depois desse período de purificação, ela vai ficar 33 dias se resguardando, se purificando, tá? Nenhuma coisa santa tocará. Ela não vai entrar no santuário até que se cumpra os dias de sua purificação. 33 dias. Se tiver uma menina, será imunda 2 semanas. Então a mulher ela não será mais imunda 7 dias. Ela será imunda 14 dias. Tá? Então ela será imunda 2 semanas. Como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias para purificar do seu sangue. Cumpridos os dias de sua purificação, tá? Terminando todos os dias de sua purificação, 33 para menino, 66 para menina, passado todos os dias de sua purificação, tanto para menino ou para menina, trará ao sacerdote um cordeiro de um ano para o holocausto, e um pombinho, uma rola, por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. Então, essa oferta é uma oferta de sacrifício específica para a purificação da mulher quando parto. Então, eu quero que você entenda que imunda nessa história aí não é a criança. Imunda nessa história aí é a mãe, tá? O sacerdote oferecerá ao Senhor. E pela mulher fará expiação. E ela, prestou atenção? E ela será purificada de seu sangue. Esta é a lei da que der à luz a menino ou menina. Agora, por que foi que Maria não ofereceu o cordeiro de um ano? Em que família foi que Jesus nasceu? Que dinheiro Jesus tinha? A família de Jesus tinha? Vamos ver. Se as suas posses não lhe permitirem, se for muito pobre, para trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta do pecado,
Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e ela será limpa. Então, na verdade, nessa história, Jesus foi levado para ser consagrado a Deus por ser o primogênito e a mulher para ser purificada. Tá? Então você não vai encontrar menção de que a criança recém-nascida, depois do período tal, é levado para a igreja para ser batizado, mesmo porque a criança já é recém-nascida. Quando João pregava arrependimento, e eu já preguei aqui no canal, tá? Veja as mensagens dessa semana, eu já preguei aqui no canal. Quando João ele pregava o batismo para arrependimento, ele falava sobre as pessoas abandonarem o pecado. Eu sei que eu já preguei aqui, mas a mensagem de hoje está lá no Evangelho de João. E eu vou pregar essa mensagem agora por completo. No capítulo 3, do verso 1 em diante, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então Nicodemos, ele além de conhecer a lei, ele tinha posição social entre os judeus, tá? E este de noite, às escondidas, para ninguém saber, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, tá? Tu não tem moral nenhuma diante dos homens, tu não tem posição social diante dos homens, mas tu é um mestre levantado por Deus, isso é claro. Qual era a tese de Nicodemos? Está aqui. Porque ninguém pode fazer sinais que o Senhor faz se não vier da parte de Deus. Verso 3. A isto Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus fala de novo nascimento. Por que é que as pessoas se batizam? Para nascer de novo. Qual é a intenção do batismo? Matar o pecador e trazer à vida um homem limpo, purificado. Esse é o motivo do batismo. Esse é o ritual do batismo. Purificação. Você mata a velha criatura e quando sai das águas, sai ali uma nova criatura. Então o batismo, ele é um ritual simbólico, tá? Então quando você imerge a pessoa na água, você está sacrificando o pecador. O pecador está acabando ali. E quando a pessoa emerge da água, então sai dali uma nova criatura. Sai ali uma criança para Cristo. Um recém-nascido. Por que um recém-nascido? Eu quero deixar isso claro para você. Porque quando você, o homem, olha para o outro homem sendo batizado, você está vendo uma pessoa tomando um banho. Você está vendo a mesma pessoa que entrou na água sair. Mas quando você olha com um olhar espiritual, você vê entrar na água um homem sujo, mentiroso, arrogante, tá? Eu sei que tem pessoas aí que fazem curso para se batizar, que fazem curso para poder se preparar para batismo, que passam dias e dias se purificando para se batizar. Tá tudo errado, tá? Porque quando você chega no ato do batismo, você chega sujo mesmo, você chega podre. Quando você sai do batismo, você sai uma nova pessoa, uma nova criatura. E assim como uma criança aprende do seu pai, você aprende de Deus. Então Jesus ele fala, eu quero que você com isso preste atenção. Jesus respondeu a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você vai ter que abandonar os velhos costumes, velhos pensamentos, tá? Você vai ter que abandonar o que você aprendeu do mundo. E você vai ter que aprender tudo outra vez. Você sabe qual é o problema das pessoas que estão se batizando? É que quer batizar criança. Tem pessoas que fazem força para que a criança seja batizada. Tem pessoas que fazem força para que a pessoa receba o título de membro
da igreja A, B ou C, mas não querem aprender nada de Deus. Você quer ver uma coisa? E eu vou pregar aqui e explicar claramente como funciona. Pergunta a pessoa sobre a primeira Páscoa. Eles não sabem responder. Pergunta a pessoa sobre a segunda Páscoa. Também não sabem responder. Pergunta a pessoa sobre a Páscoa, o ritual de Páscoa segundo a sociedade moderna. Meu amigo, vão lhe dar uma aula. Fala com as pessoas e pergunta em que circunstância aconteceu o nascimento de Jesus. Que papel teve os reis magos? Tá? Qual era a condição financeira de Jesus? O que aconteceu na cabeça de Maria e de José durante o nascimento de Jesus? Por que se deu a fuga? Em que momento histórico da Bíblia Sagrada ocorreu essa mesma fuga, esse mesmo sacrifício de inocentes? Não vão saber lhe responder. Agora, pergunta às pessoas sobre como funciona, amigo secreto, a vinda do Papai Noel. Meu amigo, se vacilar, tem gente que dá até o nome dos bichos do Papai Noel, que eu nem sabia, que é aquele bando de bicho, com aquela gaiada toda, é bem isso mesmo. Tinha nome, mas tem nome. Tem número e tem nome. E as pessoas sabem falar, as pessoas sabem o conto e as músicas do Natal. As pessoas se esforçam para ornamentar a sua casa segundo o costume desse Natal que está aí. E não querem nem saber qual é o ritual maligno que se esconde por detrás, mas querem obedecer rigorosamente o ritual. Então Jesus disse, você tem que deixar tudo isso que você aprendeu para trás e aprender de novo. Você entendeu porque é que você nasce de novo? Porque você apaga a sua memória, você apaga o seu conhecimento desse mundo e adquire um novo. Mas Jesus continua falando, ó. Nicodemo chega para Jesus e pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Isso é possível. De repente acontece como nos filmes, no desenho animado. Eu estou aqui e de repente de me tornar mais velho, me torno mais jovem, mais jovem, mais jovem, mais jovem. E de repente volto o quê? Para a barriga da mamãe? Então, legalmente a mamãe também se torna mais jovem. Seria algo que Nicodemos estava procurando razão humana e material para entender o que Jesus estava falando sobre coisas espirituais. Mas continua. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João pregava aqui batismo, o batismo de arrependimento. Então, quando você se batiza nas águas, você se arrepende de ter sido mentiroso, ladrão, pedófilo, estuprador, infiel à família. Não importa que pecado você cometeu, desde que você não tenha blasfemado contra o Espírito Santo, desde que o seu pecado não esteja relacionado à queda espiritual de alguém e você não tenha ido até essa pessoa e pedido a essa pessoa perdão, tá? E desde que você não tenha se matado. Se você se matou, acabou a oportunidade para você. Então, tirando esses 3 pecados, e um desses pecados, aquele que você comete contra o seu próximo, a Bíblia diz que enquanto o seu próximo é vivo, enquanto você tem condição de conversar com ele, você pode se absorver do seu pecado, quando você atrai o seu próximo a pecar contra Deus. Então você pode ir lá, você pode pedir perdão a ele, tá? Tirando esses pecados,
Não importa que pecado você cometeu. A Bíblia diz que quando você se batiza, você confessa diante de Deus o seu pecado. Eu já preguei aqui. Aqueles que iam até João se batizavam para arrependimento, confessando os seus pecados. Você confessa o seu pecado, tá? Então aquele que é nascido da água mata a velha criatura, enterra a velha criatura e nasce um novo homem. Maravilha! Só que agora é uma criança recém-nascida que vai aprender tudo outra vez. É por isso que Jesus disse que você nasce da água e do Espírito. Você não é mais guiado pela sua própria carne. A próxima pregação que eu fizer e falar sobre o Espírito Santo, eu vou trazer para você essa realidade. Jesus disse: eu vou para o Pai, vos enviarei o Consolador. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui, porque de cabeça eu não sei capítulo e versículo, mas Jesus disse que ele vai para o Pai e vos enviará o Consolador, o Espírito Santo. Está aqui, ó. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, diz assim: quando, porém, vier o Consolador, e eu vos enviarei, da parte do meu Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Em outra parte, o Senhor Jesus disse assim: não vos deixarei só, vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo, para vos guiar. Então eu quero que você entenda que aquele que é nascido pelo Espírito é guiado pelo Espírito. Quando eu falar sobre o Espírito Santo, eu vou pregar esse assunto. Mas o que é que a igreja faz? A igreja se apoia no dia específico de Pentecostes, em que os apóstolos, quando foram batizados, falaram em línguas estranhas. E isso chamou a atenção das pessoas de tal sorte que acharam que eles estavam embriagados, bêbados. E Pedro saiu em defesa e explicou que não era nada disso, mas era a manifestação do Espírito de Deus sobre aqueles homens que precisavam de orientação, já que não tinham mais orientação direta de Jesus, teriam uma orientação do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Aí o que é que as igrejas fazem? Acha que batizado do Espírito Santo é aquele indivíduo que está dentro da igreja, pulando, rodando, feito um peru, tá? E chamando a atenção da igreja toda, e acha que aquele cara é que tem o Espírito Santo. E muitas vezes aquele cara que está dentro da igreja, ou aquela indivídua, tá? Aquele indivíduo, seja homem ou mulher, aquele indivíduo, seja homem ou mulher, está dentro da igreja e está lá, diz que tem o Espírito Santo, está mentindo, está roubando, está furtando. Ah, pastor, a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Meu amigo, o Senhor, ele diz: a árvore você conhece pelo fruto. Será que é da árvore do jardim, da casa do vizinho? Será que é a árvore da chácara da casa do vizinho? Será que é a árvore que talvez você tenha dentro da sua casa ou na praça da cidade? Será que é dessa árvore que Jesus está falando? É disso? Se é disso, que você acha que é disso, pode parar a pregação aqui que você não vai mudar nunca. Você não vai pertencer a Deus nunca. Pode sair daqui que você está perdendo o seu tempo. Se você acha que é essa árvore, pode sair daqui. Jesus disse: a árvore você conhece pelo fruto. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se o fruto é ruim, a árvore não presta. Meu amigo. Ah, pastor,
Mesmo pessoas ruins podem fazer coisas boas. A árvore também. A árvore está ali, ela não produz fruto para que você coma, mas ela faz algo muito importante para a sua sobrevivência. Ela é muito útil para a sua sobrevivência. Talvez você não precise cortar a árvore dali, porque ainda ela transforma o gás carbônico em oxigênio. Olha que maravilha. A árvore está contribuindo para a sua sobrevivência, ainda que a árvore não preste. Tá? Não confunda uma coisa com uma outra. Não é porque aquela pessoa não pertence a Deus, não é de Deus, que ela é de toda ruim. Deus pode usar ela para fins que ajude alguém ou até mesmo você. Não confunda uma coisa com a outra. O que eu estou dizendo a você, que você não pode dizer que aquele que tem o Espírito Santo, aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, anda dentro da casa de Deus cometendo atos abomináveis. Anda dentro da casa de Deus profanando os dois santuários, o próprio corpo e a casa do Senhor, onde as pessoas vão para adorar. É disso que eu estou dizendo a você. Aquele indivíduo lá dentro da igreja pode ser uma árvore ruim, mas pode trazer algum benefício positivo para a igreja, pode trazer algum benefício. Quantas pessoas aí estão na prática do pecado, são caridosas, ajudam? Quantas pessoas aí estão na prática do pecado, muitas vezes são pessoas até ligadas ao crime, e tem momentos que aquela pessoa acaba ajudando, estendendo a mão, fazendo uma coisa boa, tá? Não se preocupa com isso e não queira entender essas coisas não, porque Deus usa quem quer e quando quer. É isso que você precisa entender. Jesus fala, você tem que ser nascido da água, se arrepender de tudo que você fez de errado e do Espírito ser dirigido por Deus. Você entendeu isso? Você está no caminho certo, tá? Um recém-nascido, você não pode fazer isso com um recém-nascido. Você vai pegar o recém-nascido e vai afogar ele por que crime? Porque nasceu? Porque chorou? Porque mijou na fralda? Você vai condenar ele? Ah não, mas o batismo do recém-nascido, né? Quem batiza pega e joga água na cabeça em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Chama de outro nome. Chama de outro nome, mas não diga que é batismo nas águas. Diga que a igreja, ela tem um ritual de apresentação da criança, acabou. Não diga que é batismo. Não diga que a criança foi batizada quando criança e isente ela da oportunidade de lá na frente tomar a sua própria decisão. Porque quando você toma a decisão no lugar da criança, você está dizendo, sabe o quê? Deus tomou de você o livre-arbítrio. Agora é engraçado que Deus criou o homem e a mulher. Isso é bíblico. Você concorda ou não, é problema seu. Deus criou o homem e a mulher. Mas agora essa sociedade nova aí, quer dizer que o homem vai decidir se é homem ou a mulher vai decidir se é mulher lá na frente. E aí tem um exército de Satanás que já chega nesse meio do caminho e aí tenta fazer o quê? Tenta induzir aquela criança a se tornar aquilo que ele acha ou aquilo que ela acha que a criança é. Meu amigo, isso é uma coisa muito perigosa. Quer dizer, aonde há o livre-arbítrio, as pessoas querem tomar. E as pessoas não enxergam que tudo isso é manipulação de Satanás. Onde não tem livre-arbítrio, onde não tem livre escolha. Porque já é uma criação de Deus. Deus fez assim, para esse propósito. Acabou. Modo de vida, a escolha é sua. O jeito que você nasceu, você não escolhe. Tá? Você agradece a Deus. Porque você tem todos os dedos, você tem todos os membros no seu devido lugar, mas tem pessoas, infelizmente, que não teve essa graça.
infelizmente, nasceu com falta de alguma coisa ou com alguma coisa fora do lugar. Que bom seria se essa pessoa pudesse escolher nascer 100% normal. Pelo menos normal, que as pessoas julgam ser normal. Mas não. Existem outras pessoas que nascem diferente psicologicamente, mas não no sentido de mudar a natureza. E Paulo, ele fala que quando há mudança da natureza, é uma permissão de Deus para a punição do homem. Mas não é a mensagem para hoje. Mas você pode ler o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos e você vai entender que Paulo encara essa mudança psicológica, essa mudança radical no ser humano, que as pessoas acreditam que nasceu diferente, não tem nada a ver com o nascimento, mas tem a ver com a orientação social. Paulo diz que isso é a mão de Deus, tá? E aí, alguns vão fazer pergunta que eu não vou responder agora, mas eu vou deixar a pergunta no ar. E porque tem muito filho de pastor, de pastora, muitas pessoas que vieram de famílias cristãs tradicionais que estão nesse caminho aí. Deus está pesando a mão? Está. Não vou entrar em detalhes, não vou pregar sobre esse assunto, mas se você conseguir entender esse verso aqui, que Jesus fala que quem não nasce da água e quem não nasce do Espírito não pode ver o reino de Deus. Se você não conseguir entender isso, você nunca vai entender o que eu estou dizendo a você. Porque as pessoas, o que é que as pessoas olham? É o pastor tradicional, o evangelista, o missionário tradicional, famoso. Aí tem aquele pastor famoso, tem aquela pastora famosa, né? Com não sei quantos mil adeptos. Que maravilha! O que é que ele está pregando? O que é que aquela igreja está aprendendo? E acima de tudo, o que é que a família de tal pregador está aprendendo? Porque o homem de Deus, ele é marido de uma mulher de Deus, ele é pai de filhos que estão crescendo na presença de Deus, e Deus tem promessa e garantia para o seu povo. Qualquer coisa que saia da promessa de Deus e da garantia de Deus, é porque não estava seguindo o caminho do Senhor. E Jesus diz, não importa quem seja você, se não nascer da água e do Espírito, não vai conhecer o reino de Deus. E aí você vai ver a porrada de escândalo que está acontecendo nas igrejas evangélica, católica, judaica, etc, etc, etc. Levou nome de igreja, meu amigo. Levou nome de santuário que está pregando a palavra de Deus. Você vai ver os escândalos, que são pessoas que escolheram seguir o próprio caminho e não o caminho de Deus. Então continua aqui, ó. Eu vou correr para o vídeo não ficar mais longo do que imagino que está ficando. Então está aqui. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Você matou a velha criatura. Lembra disso? Você é uma nova criatura e se tornou uma criatura espiritual. Sabe aquela pessoa que tinha desejo pela bebida? Não existe mais. Que era uma pessoa carnal que morreu e nasceu uma pessoa espiritual. Aquela pessoa que tinha desejo pelas drogas, morreu. Problema que o cara está dentro da igreja e ele quer passar 1 minuto da presença de Deus e o dia todo curtindo a maconha. Ele quer passar 1 minuto da presença de Deus e quer passar o dia todo na companhia de amigos que vai te levar para o inferno. Você já entendeu? Maravilha. Então está aqui, ó. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu digo a você, importa nascer de novo. Está claro agora? Está claro agora? E por favor, para de querer matar a criança por um crime que ela não cometeu. E se o batismo de criança que você está batizando,
Você que ainda insiste em querer batizar uma criança, você que ainda acha que a sua igreja está acima do que diz a palavra de Deus. Pega qualquer pregador e manda pregar diferente do que eu estou pregando. Pega. Não importa se tem nome de pastor, se tem nome de padre, manda pregar diferente do que eu estou dizendo a você. Vem cá, o batismo não é para arrependimento de pecados. E eu vou condenar a criança por que pecado? E eu vou tirar da criança o direito de amanhã escolher se ela pode se batizar ou não. Pelo amor de Deus. Rebatismo. Um só Deus, um só Senhor, um só batismo. Ah, mas o batismo não foi eu que escolhi. Então logo é inválido. Você já viu que a palavra de Deus ela não se contradiz? Mas você já viu que os ensinamentos dogmazinha de igreja se contradiz? Toma cuidado com isso. Jesus fala assim, ó: o vento sopra para onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido pelo Espírito. Aquele que é nascido do Espírito Santo é guiado por Deus. Ele não tem medo do futuro, porque o futuro dele está na mão de Deus. Por mais que sua vida presente seja difícil, ele não tem medo do futuro, porque o futuro está na mão de Deus. Amém? Diz assim: então Nicodemos perguntou: como pode acontecer isso? Eu não estou entendendo nada. Porque Nicodemos ainda tinha aquela imagem do velho voltar para a barriga da mamãe. Aí Jesus acudiu: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos. Você sabe por que Nicodemos não entendia o que Jesus estava falando? Porque Nicodemos ele era carnal. Vai ter pessoas que vai terminar essa palavra aqui e ainda vai fazer a mesma coisa mudando. Ainda vai ficar preso à orientação daquele charlatão com o título de pastor, tá? Porque quando eu prego contra o falso pastor, contra a falsa doutrina, contra o falso ensinamento, eu não estou pregando contra a obra de Deus. Eu estou pregando contra o mentiroso que está se escondendo atrás do trabalho do Senhor. Não confunda uma coisa com a outra. Eu concordar com a obra de Deus não significa que eu vou concordar com a imundícia dentro da casa do Senhor. O próprio Deus não concordou. Foi o que Deus fez. Deus consagrou o templo, construído por Salomão. Deus purificou o templo. Deus fez uma aliança com o povo e disse: vou ouvir a oração que for feita neste lugar. Maravilha. O que acontece? Vem o povo, profana o templo, traz maldição para dentro do templo, traz a imundícia para dentro do templo. E aí, o que é que o Senhor ele faz? Destrói tudo, acaba com tudo. O Senhor diz: não vai ficar pedra sobre pedra. Eu me aborreço desse lugar. Está dando para você entender? Por que as igrejas têm se consumido? As igrejas têm se consumido. Os crentes têm andado frio. Tem crente que vai trabalhar, que chega no trabalho, parece que levou uma surra, anda cansado, parece que está levando o mundo nas costas. Aí você pergunta: você foi para a igreja? Fui para a igreja ontem. Como é que foi? Uma benção. Como é que foi o culto? Culto de fogo. Fogo nada, rapaz. Fogo nada. Acorda. Jesus disse: em verdade vos digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vemos, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, você não acredita? Como pode crer nas coisas celestiais? Jesus disse: eu estou usando um linguajar terreno, você não consegue enxergar. Eu estou fazendo comparação terrena, você não consegue enxergar. Como é que eu vou mostrar a você algo espiritual? Está fora da sua compreensão. Nicodemos, principal das autoridades dos fariseus e dos judeus. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu.
E do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Todos verão. Você vai ver, o povo viu no deserto a serpente para ser curado, e vocês, seu tempo, Nicodemos, sua época, verão o Filho do Homem sendo crucificado. Aí vem agora de novo a palavra crer. E eu disse que na maioria das vezes o crer significa obedecer. Está aqui. Para que todo que nele creia, ou a que ele obedeça, tenha a vida eterna. Então você só vai ter a vida eterna se você obedecer a Cristo Jesus. E para obedecer a Cristo Jesus, você tem que estar disposto a abandonar a velha criatura e ser guiado pelo Espírito. Antes de orar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acorda cansado, atrasado e não tem tempo de orar, nem ver a mensagem diária para ir trabalhar. Você acha que você está sendo guiado pelo Espírito? Foi o que eu pensei. Você está adiando a leitura da Bíblia porque você não tem tempo para ler a Bíblia, porque lhe falta tempo. Engraçado, né? Muitos que estão me ouvindo aí, tem tempo para ver televisão, tem tempo para jogar videogame, tem tempo para falar da vida dos outros, na porta dos outros, tem tempo para um bocado de coisa. Mas quando chega em casa e diz assim, vamos ler a Bíblia, eu estou cansado, não adianta ler a Bíblia, porque Deus não quer assim. Então vá dormir. Agora, se você tem que levantar 6 horas para trabalhar, levante 5. Se prepare, tome o seu banho, se aceite, vá orar, vá falar com Deus. Mas sabe o que acontece quando muitos acordam cedo antes de trabalhar? Vai para o WhatsApp, vai ver se chegou mensagem na madrugada, vai ver se tem alguma mudança no perfil do Facebook, vai ver se tem alguma mudança no perfil do Twitter. Meu amigo, eu não tenho a menor paciência para rede social. E tem pessoas que passam o dia, doam sangue, doam a vida para ficar na rede social. Pessoas que me param e perguntam, vem cá, cantor fulano de tal, você já ouviu falar? Eu, hã? Cantor fulana de tal, artista Beltrano, você sabia que artista, eu passei por uma rua, você sabia que artista Beltrano tem casa e morou aqui por essa rua? Eu, hã? Quem? Onde? Não é da minha conta, meu amigo. Artista fulano não vai me dar nada. E ainda que me dê alguma coisa material, não vai me dar nada de espiritual. E eu tenho que lembrar o que é que eu quero para a minha alma. Então, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, antes de você ficar preocupado com o que vai acontecer do batizado ou não de uma criança que você não deveria batizar, e você já entende já os critérios para a apresentação e purificação da criança segundo a lei. Não há referência segundo a graça. O que acontecia no tempo da graça com as crianças ainda era um cumprimento da lei de Deus dada a Moisés e seguidas pelo povo até os dias de Maria, até os dias do nascimento de Jesus. Em vez de você ficar preocupado com batizado de criança, e com isso, e com aquilo outro, se preocupa com a tua vida com Deus. Primeiro, você é batizado nas águas, mas você que é batizado nas águas, enterrou de fato a velha criatura? Não, pastor, eu vivo pecando. E aí, meu batismo não tem valor? Não, não é que seu batismo não teve valor. É porque você de fato não matou a velha criatura e não passou a ser guiado pelo Espírito Santo. E aí agora sim, que Deus permitir, próxima quinta-feira nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo e a direção do Espírito Santo na tua vida. Amém? Fecha teus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração, pense somente no Senhor Jesus. Você que tem andado em pecado, você que não tem tido tempo para colocar a tua vida no altar de Deus, você que tem se afastado da luz do Senhor, peça a Deus misericórdia.
peça a Deus perdão para a sua vida. Senhor nosso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa mensagem, por essa palavra. Não sei, Senhor, quantos conseguiram ouvir do início ao fim, porque eu sei, meu Deus, que as pessoas muitas vezes se dedicam a ouvir do início ao fim palavras fúteis. Mas aqui está, meu Deus, uma mensagem que eu sei que foi trazida pelo Espírito Santo. Uma mensagem que eu sei que foi trazida para a salvação dessa pessoa. Eu te peço agora, meu Deus amado e meu eterno Pai, em nome de Jesus, onde quer que esteja esse homem, essa mulher, que seja alcançado agora pelo Espírito Santo, que seja alcançado agora pela presença de Deus. Onde quer que esteja esse homem, essa mulher, que até esse momento não era guiado pelo Espírito Santo, tem consciência que estava fazendo coisas contrárias à vontade de Deus. Tem consciência de que estava vivendo uma vida religiosa. Mas agora, essas pessoas têm buscado ouvir tua voz. Essas pessoas que ouviram essa mensagem, tomou uma decisão: buscar se purificar, abandonar a velha criatura, abandonar o velho homem e se tornar obediente a Deus. Meu Deus amado e meu eterno Pai, eu te clamo, seja agora por esse povo, seja agora por esta pessoa, onde quer que esteja essa pessoa que ora comigo, seja com ela agora. Eu te clamo, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, apaga a iniquidade, apaga o pecado que essa pessoa cometia. Seja agora com essa pessoa, para que ela sinta a purificação que vem do Senhor. Aqueles que ainda não se batizaram, meu Deus, que eles tenham oportunidade de aprender nesse canal, procurar um lugar para congregar e se batizarem, receber o Senhor como Salvador da vida deles. E aqueles, meu Pai, que se batizaram, se tornaram até religiosos, mas vivem no pecado, usa da tua misericórdia. Que essas pessoas, através dessa pregação, dessa oração, sejam purificadas. Que não só esta mensagem, mas agora esta oração seja agora um elemento purificador na vida dessa pessoa. Que o pecado seja enterrado, que a maldição seja enterrada, que haja luz, que haja o brilho do Espírito Santo na vida de cada uma dessas pessoas que decidiram abrir o coração para o Senhor e aceitarem serem guiados pelo Espírito de Deus em nome de Jesus. Espírito Santo, eu estendo a minha mão na direção dessa pessoa, declarando fortalecimento, declarando crescimento espiritual, declarando ânimo, para que essa pessoa, a partir desse momento, seja abençoada em nome de Jesus. Aleluia. Você crê? Diga: eu aceito a purificação que vem do Senhor sobre a minha vida em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, que Deus abençoe você, esteja com você todos os dias da tua vida e te dê a paz.